E aí, família tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, bom dia. Torcedores de outros clubes, 10 horas e 7 minutos aqui em Jundiaí, que hoje tem consulta médica em São Paulo, coisas de tiozinho. Então tô gravando um pouquinho mais cedo, mas a gente volta às 8 com as novidades. E lembrando sempre, patrocínio sportsbet.io. Já faz o seu cadastro aí, o link está no primeiro comentário fixado. Peço a você, faça seu cadastro. Além de você participar, se divertir, apostar como entretenimento, a gente vai voltar já, agora em fevereiro, no mês de fevereiro, com aquelas promoções de levar um amigo do canal para assistir a um jogo do São Paulo lá do camarote. Mas aí precisa ter o cadastro, precisa estar tudo bonitinho. Aí você aproveita, já segue as redes sociais da sportsbet.io. Tá no primeiro comentário fixado, é fácil. O seu cadastro você faz em 30 segundos. E aí você começa a se divertir, apostar e concorre a ir comigo lá no camarote, participar da live antes do jogo, aquele esquema que a gente fez no jogo contra o Internacional, se não me... foi contra o Internacional. Então não perca tempo, prestigie aí os amigos que dão força para mídia alternativa, as empresas que são bacanas e que a gente faz esse trabalho com todo carinho para você, então faça seu cadastro. Olha só, eu tava conversando com um amigo do canal, eu tava conversando aqui no domingo de madrugada, já enlouquecido de raiva depois daquele jogo lá da derrota no Clássico. E aí um amigo tava no Instagram, vendo umas coisas no Instagram, conversando com os amigos, eu gosto dessa hora mais tranquilo aqui, assim, eu gosto de bater papo com o pessoal no Instagram. Um amigo do canal falou assim: Barolo, por que você não faz o seguinte, ó, tem semanas que não tem tanta notícia do São Paulo assim, por que você não faz vídeos temáticos, assim, falando de temas, pra você dar sua opinião, pedir a opinião da galera que curte, que acompanha o canal? Essa semana realmente tem semanas que tem pouca notícia mesmo. E hoje, como as notícias estão surgindo, a gente fala mais no vídeo da noite, eu queria falar de um assunto com vocês, que eu também fiquei conversando com algumas pessoas no Instagram, sobre o Caleri. Sobre o Caleri. Esse seria o assunto principal de hoje, para a gente conversar e querer saber a sua opinião, porque eu acho importante a gente falar desse jogador que, para mim, um dos principais, se não for o principal jogador do São Paulo, mas que eu também acho que está devendo. Então a gente tem essa característica de gente falar aqui, de criticar e elogiar quando achar que tem que elogiar. O torcedor do São Paulo é assim, elogia quando vai bem, critica quando vai mal, que é perfeitamente normal vindo de um torcedor. Só para falar rapidinho, no vídeo de ontem falamos do Erisson, que tem novidade que eu vou falar no final desse vídeo de hoje, e falamos também sobre o Ceni admitir os erros, né? Que talvez tenha sido um erro de planejamento contratar 8 estrangeiros. Talvez. Ele está em dúvida ainda se foi. Aí falamos do Nestor, do Orejuela e tal, de outros jogadores. Vai estar na janelinha, tá bom? Bom, vamos lá. Sobre o Caleri. O seguinte. Para muitos, o Caleri é um coitado, porque ele joga sem... O São Paulo não tem criatividade no meio de campo, os cruzamentos, as jogadas, ele não tem ninguém para tabelar. Para alguns, que eu também estou percebendo, uma certa irritação de alguns torcedores, porque o Caleri tem... tá devendo, eu acho que ele tá devendo. O Caleri não fez nenhum gol em 2023, e se você for contar o ano passado, nos últimos 3 jogos ele também não fez gol. Então já são 4 jogos esse ano sem gols, e 3 jogos no ano passado sem gols. No ano passado ele fez 27 gols, foi o ano mais artilheiro da carreira dele. Mas só pra você ter uma ideia, no mesmo período do ano passado, em 4 jogos, ele já tinha feito 2 gols. Eu acho o seguinte, o Caleri para mim deve... principalmente em o desempenho em jogos decisivos, em finais de campeonato, aquelas 2 finais, eu acho que eu vou levar isso por muito tempo ainda, aquelas 2 finais contra o Palmeiras e contra o Independente Del Valle, e pra mim aquilo ainda tá engasgado. Mas vamos falar só de 2023, senão a gente fica também remoendo coisa, né? Atrapalha no julgamento aqui. Vamos falar só de 2023. 2023 são 4 jogos e nenhum gol, certo? Nenhum gol. 4 finalizações certas do Caleri nesses 4 jogos. Apenas 4 finalizações certas, 4 finalizações na direção do gol. Se você for levar em consideração os adversários do São Paulo, né? A gente teve 3 clássicos, então jogamos contra Ituano, jogamos contra Ferroviária, Portuguesa, Palmeiras, Corinthians, 5 jogos lá, né? Já são jogos contra times grandes, né? Contra o Corinthians é clássico, o Português eu considero um clássico, Corinthians é um jogo dificílimo. Se o Caleri, o São Paulo joga no final de semana contra o São Caetano, se o São Paulo não fizer, contra o Santo André, se o Caleri não fizer gol nesse jogo, ele iguala a pior trajetória de seca dele no São Paulo, que foi no ano passado. Ele ficou entre agosto e setembro do ano passado, ficou o mesmo período sem fazer gols.
8 jogos. Só que aí, naquela época do jejum dele, ele tinha Sul-Americana, Brasileiro e Copa do Brasil. Ele não conseguia fazer gol em nenhuma das 3 competições. O que muita gente está alegando também, inclusive o próprio Caleri falou. Vocês lembram que a gente conversou aqui uma entrevista que o Caleri deu depois, acho que foi depois do jogo contra o Palmeiras, se não me engano, ou depois do jogo contra a Ferroviária, não me lembro. Ele falou o seguinte: muita coisa melhorou em relação ao ano passado. Muita coisa melhorou. E ele foi perguntado sobre o jejum de não ter feito gols, foi depois da partida contra o Palmeiras. E ele falou, mas era para ter entrado aquela bola do jogo da Ferroviária, né? Porque ele cabeceia e o Galopo faz o gol da virada. Mas ele não estava preocupado com isso, ele falou que o importante era o São Paulo ganhar títulos, e eu concordo 100% com você, Caleri. O importante é o São Paulo ganhar títulos, não é você ser artilheiro do campeonato, mas você tem que fazer gols, porque sua função é essa. E ele falou que demora um tempo de adaptação dos novos companheiros. Então chegou o Pedrinho, que joga pelas pontas, chegou o Wellington Rato, aí o Marcos Paulo, que é pouco utilizado, agora o Caio Paulista, o David. Então são jogadores que o Caleri não jogou junto e, segundo ele mesmo, e eu concordo, precisa de um tempo de adaptação. Outro fator que muita gente lembrou é o seguinte: o Caleri, esse ano teve a mudança de esquema do Rogério, né? No ano passado, o Caleri tinha o Luciano ali, que mal ou bem ali, não talvez da maneira que a gente gostaria. O Luciano fazia aquele papel ali, de tabelar com ele, de fazer as jogadas. E hoje, o Luciano está jogando numa função um pouco diferente. Eu não vejo tanta diferença assim na função do Luciano. O Rogério Ceni tenta explicar, né? Que ele flutuava, aí depois agora ele não flutua mais, agora... Então também teria esse fator, essa mudança do esquema tático de jogo que estaria prejudicando o Caleri. O Rogério Ceni também falou, e eu concordo, o seguinte: na partida contra a Portuguesa, você lembra? O David fez aquela jogada que o Galopo fez o gol, e o Galopo fez o outro gol dele de pênalti. Então, se você for levar a grosso modo, passando um pano até, passando um pano, Caleri, não sou de passar pano, mas passando um pano não, fazendo um exercício de devaneio. Se o Galopo jogou no lugar do Caleri aquele jogo, né? Aquela jogada do David provavelmente cairia nos pés do Caleri se ele fosse o centroavante daquele jogo, teria feito o gol. Se tivesse o pênalti, o Caleri tivesse em campo, provavelmente o Caleri teria batido o pênalti. E aquele gol da Ferroviária do Galopo era para ser do Caleri. Então, teoricamente, os gols do Galopo seriam do Caleri. Só que eu não vou, agora sim, falando sério, não vou passar pano, porque eu acho o seguinte: o Caleri é brigador, o Caleri é um cara que a gente se identifica, o torcedor, eu pelo menos me identifico muito com ele, com a luta dele, tentando fazer o pivô, jogando isolado, sem ninguém para tabelar, sofrendo com aqueles cruzamentos dos dois laterais. Pô, você imagina se ser centroavante, se ter o Orejuela cruzando bola para você, não é fácil. Mas eu acho sim que o Caleri está devendo. O Caleri finaliza muito pouco. Entre os atacantes do São Paulo, ele é o que menos finaliza, o que está menos finalizando. Tem jogadores que estão sinalizando mais que ele, Pedrinho, Rato. Olha só as finalizações, ó. Foram 4 contra o Ituano. 4 só contra o Ituano, na estreia do campeonato, que o São Paulo teve um número... Perdeu muita bola de cabeça, ele perde os gols importantes também. Nenhuma contra a Ferroviária, nenhuma. Só aquela raspada de cabeça que o Galopo fez o gol. E aquilo se transformou numa assistência. Então, naquele jogo, ele não fez nenhuma finalização, mas deu essa assistência pro Galopo. Uma contra o Palmeiras, uma só contra o Palmeiras no Allianz Parque, e 3 contra o Corinthians, bem mais ou menos. Uma só foi boa, naquela bola que a gente até conversou aqui, que o Alan Franco intercepta um lançamento, dá um perereco ali, sobra para ele e finaliza. Eu acho o seguinte: se o Caleri tivesse jogadores como a Arrascaeta do lado, como o Everton Ribeiro, como um Veiga, eu acho que ele faria muito mais gols, pela capacidade que ele tem de fazer gols. Porque o Caleri, eu não considero o Caleri um craque, um cara que tem um centroavante técnico ao extremo, não. Ele é brigador, ele é raçudo e tem um poder de finalização, pra mim, muito bom. Perde gols, porque centroavante perde gols. Acho que ele proporcionalmente faz muito mais gols do que perde. Então ele faz mais gols do que perde. Ao contrário, por exemplo, do Gabigol, que eu acho que faz muitos gols, mas perde muitos gols também. Porque é municiado pra caramba. Então ele tem chance pra caramba, o Gabigol. Ele é muito bom jogador, ele sempre se posiciona bem, mas ele é municiado. Ele joga com o Everton Ribeiro e com a Arrascaeta do lado. Deve ser muito mais fácil você jogar com a Arrascaeta e com o Everton Ribeiro, com as características e qualidade que esses jogadores têm. Mas então, eu acho que não é motivo pra gente se preocupar, não é motivo pra...
ai, não, que fase horrível, tira o Caleri do time. Não, não é isso. Mas eu acho que tem que ser cobrado sim, porque ele tá lá para isso, principalmente, na minha opinião, em jogos decisivos. É para isso que a gente contrata um jogador com o peso do Caleri, porque fazer gol de bicicleta no Água Santa, beleza, ótimo, a gente comemora. Só que eu espero gol contra o Del Valle, eu espero gol contra o Palmeiras em final de campeonato, espero gol contra o Corinthians em clássico com 55 mil pessoas, porque para mim, quanto maior o nome que o jogador tem, maior a identificação que ele tem com a torcida, mais responsabilidade ele tem, junto com a torcida. Sobre o Erisson, olha só, chegou no Brasil, fez exames médicos, deve ser apresentado aí, agora são 10h18, 10h20. Provavelmente, deve ser apresentado aí por esses dias para jogar no final de semana. E tem uma novidade que eu vou explicar melhor para vocês no vídeo da noite, o São Paulo não vai gastar grana com ele, tá? Vai ter um abatimento na dívida do Tietê, do Lucas Perry. O Botafogo tem uma dívida com o São Paulo e a notícia que saiu agora de manhã é que vai ter um abatimento nessa dívida, tá bom? Então, no vídeo da noite a gente fala mais sobre isso, tá? Deixe seu like, se inscreva no canal para concorrer à camisa. A gente se encontra às 8 da noite. No Momento Maguinho, um abraço rapidinho pro Sérgio Murilo de Teresina, no Piauí, Erisson Coutinho de Aracruz, no Espírito Santo, e pro Rubens Silva de Osasco. Essa aqui eu acho que eu mandei ontem, se não me engano, hein? Então vou mandar para mais gente. Guilherme Meireles de São Paulo, capital, Luiz Firmino de Itu, em São Paulo, e pro Eduardo Camilo de Almirante Tamandaré, no Paraná. Espero vocês às 8 da noite. Peço a gentileza, se você gostou do vídeo, deixar aquele like maroto e clicar no botão de inscrever-se, que não custa nada, aí você ajuda a mídia alternativa. Fiquem com Deus, forte abraço e a gente se encontra às 8 da noite. Tchau, tchau.